Quanto mais vivemos essa experiência maravilhosa de administrar empresas no Brasil, mais nós vemos quão fascinante, quão desafiante é essa atividade. Agora mesmo, estamos vivendo o início do século XXI. Há pouco tempo atrás, discutimos o bug do milênio, a virada do século, as coisas que poderiam acontecer nessa grande mudança. No entanto, nesse momento, nós devemos, e isso é importante, rever aquilo que planejávamos na década de 90 do século anterior. E mais do que isso, pensar para frente. Pensar nos próximos anos, pensar a longo prazo, pensar em 2020. Os pequenos atos que se executam são muito melhores do que todos aqueles grandes que só se planejam. George Marshall. Esse pensamento de George Marshall, que vocês acabaram de ler e ouvir, se enquadra perfeitamente no contexto do ambiente que nós vamos viver até 2020. Há uma tendência, sem dúvida nenhuma, de fazer planejamento. Grande parte das empresas no Brasil, principalmente as de grande e médio porte, fazem planejamento. No entanto, trabalhando há muito tempo nisso, me preocupa a característica burocrática desse planejamento. Algumas pesquisas indicam que 95% do que é planejado não é implantado. Outros chegam a afirmar que somente 1% dos projetos que se desejava implantar são efetivamente implantados. Nós temos que quebrar isso. Então, os pequenos atos que se implantam são muito mais importantes do que grandes sonhos não implantados. Estabeleça uma cultura do fazer acontecer na sua organização. Pense em 2020, mas pense na ação de amanhã. Pense naquilo que realmente vai mudar. E a única coisa que muda a sua organização é, efetivamente, o planejamento implantado. Uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer, e ela é muito séria, é se aquilo que nós planejávamos na década de 90, para um futuro de 15, 20 anos, realmente aconteceu. Mudanças sérias aconteceram dentro da própria mudança. É importante voltar um pouco atrás no tempo. Essa mudança que vivemos até hoje, ela pode ter origem no início da década de 70, talvez no Clube de Roma, com Aurélio Péchet, no seu grande documento Limites do Crescimento. Mas, na realidade, aqui no Brasil, e eu fiz uma pesquisa profunda sobre esse assunto, a mudança passou a ser sentida a partir dos anos 90, especificamente no início da década, com a globalização, e depois, em 1994, com o Plano Real, quando deixamos de ser um país inflacionário. Na nossa cabeça, portanto, essa mudança tem apenas 10, 15 anos. Nós devemos rever se aquilo que planejávamos realmente está acontecendo. Em verdade, na década de 90, ocorreram inúmeras revoluções ao mesmo tempo, o que permitia, de certa maneira, caracterizar essa época, talvez, como a época de maior mudança na história do planeta Terra. Vivemos uma enorme revolução econômica no mundo inteiro, vivemos uma revolução da informática, principalmente com o surgimento e a divulgação da internet, uma revolução da natureza humana, vivemos uma revolução da gestão. São revoluções importantes que mudaram o que se chama o metaparadigma mundial. Com isso, empresas esperavam, através de novos métodos de gestão, de certa maneira, o que eu chamo uma utopia, quase uma utopia iluminista, russoniana, onde o futuro seria extremamente positivo, onde as coisas se acertariam, onde a meritocracia iria prevalecer sobre a burocracia, onde acabava a artificialidade dos mercados, onde o mercado global iria realmente privilegiar aquele que fizesse melhor, com mais competitividade, qualidade, produtividade, que eram e são as palavras do momento. No entanto, de certa maneira ocorreu, digamos, um otimismo generalizado nessas propostas. Surgia a nova economia, surgia um boom de crescimento e a expectativa de que o mundo seria realmente maravilhoso em todos os sentidos. Muita coisa boa aconteceu e nós devemos rever esses pontos positivos que ocorreram daquela época para hoje. Realmente muitas coisas positivas aconteceram. Nós temos hoje o mundo plugado na internet. Números afirmam que proximamente chegarão a 3 bilhões de pessoas usando